Olá, começa agora mais uma edição do videocast TCMS. E no programa de hoje vamos falar sobre o Fevereiro Laranja, campanha que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a leucemia e também sobre a importância de ser um doador de medula óssea. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a chefe de captação do Hemosul, Lucéia Maria Fernandes. Lucéia, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada pelo convite e a oportunidade de dividir informações tão importantes. Antes de nós adentrarmos, especificamente aos detalhes de ser o doador, o passo a passo, de uma ação tão importante, eu queria que você nos explicasse o que é a medula óssea. Uma pergunta muito importante, porque as pessoas ainda confundem medula óssea com medula espinhal. É algo muito comum, Mas medula óssea são células que produzem os componentes sanguíneos, mais conhecido como aquele tutano que está dentro dos ossos. É ali que tem células que produzem esses componentes sanguíneos. E isso é diferente de medula espinhal, que é responsável pelos impulsos nervosos, e isso está na coluna. Por que eu falo desta maneira? Porque quando a gente vai abordar alguém para falar sobre medula, o primeiro impacto, normalmente, é ele pôr a mão na coluna e dizer, vai mexer na minha coluna? E quando fala sobre isso, ela sente medo de ter sequelas, o que não existe em uma doação de medula óssea em caso de vir ser o compatível e realizar a doação. Nós vamos falar disso também, Existem muitos mitos em relação a ser um doador de medula óssea, e um deles é justamente essa questão da coluna, de você ficar lá, depois ser inviabilizado por conta dessa ação que é feita, para a retirada da medula. E hoje existem dois tipos principais de transplante da medula. O autólogo e o alogênico. Qual que é a diferença de um para o outro? O autólogo é quando o paciente é retirado do próprio paciente, a medula óssea que está doente, ela é tratada e devolvida para o paciente. Isso é dele mesmo. O alogênico é o voluntário, tanto pode ser de um familiar, é de um outro doador para o paciente. Tanto pode ser de um irmão familiar, de um familiar qualquer. A gente fala irmãos porque a chance é maior entre irmãos de mesmo pai, de mesma mãe, porque a gente está falando de características genéticas. E não aparentado. Então, quando eu estou doente e eu retiro a minha medula para tratar e devolver para mim, é o autólogo. O alogênico é quando eu recebo essa medula de outra pessoa. Então, na verdade, é um procedimento. E esse procedimento, ele consiste na retirada dessa medula doente, vamos dizer assim, se eu estiver errada, por favor, me corrija, por uma saudável? Isso, o alogênico, tanto o alogênico como o autólogo, ele se retira a medula. Eu retiro. A diferença é que eu retiro a minha própria para tratar e receber no autólogo, e o alogênico eu estou recebendo de outra pessoa. É saudável, e da outra pessoa é saudável, e ela vai me doar um pouco dessa medula saudável que ela tem. Essa questão da compatibilidade, Você acabou de falar que geralmente ela acontece bastante entre irmãos, mas também pode não acontecer. Como é que funciona isso, Lucéia? Porque assim, cria-se uma expectativa, Porque a gente está falando de vidas, Essa situação é uma situação muito difícil de você conviver com ela. Descobrir que você tem, que a sua medula, que aquela célula que produz seu sangue, ela está desequilibrada, vamos dizer assim, ou ela está produzindo a mais, ou ela está produzindo a menos, e isso traz consequências para o corpo, chegando ao ponto de você precisar trocar porque ela está doente, é muito sério para quem tem muitas vezes uma vida normal, trabalhando, vivendo, se divertindo, e de repente você recebe um diagnóstico como esse. Ou
crianças que já nascem com um problema, deve ser muito difícil para os pais conviverem com isso, e a gente vê isso muito ali no Hemosul, de famílias que nos procuram para fazer o exame de HLA. É bem difícil mesmo. E a questão da compatibilidade, ela é muito difícil porque nós trabalhamos com características genéticas. Por isso que quando eu falo que a possibilidade maior é entre irmãos, porque eu sou geneticamente 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Quem é igual a mim, teoricamente? O meu irmão. Ele carrega as mesmas características genéticas. Só que isso não significa que a chance é de 100%. A chance está em torno de 25% a 30% de ser compatível. Nós temos casos em que a pessoa tinha 4 irmãos, nenhum é compatível, e temos casos de pessoas que têm 2 irmãos e aquele único é compatível. É por isso que nós temos o Registro Nacional de Doadores Voluntários, porque quando eu não encontro na família, eu faço a busca nesse registro nacional. O transplante, geralmente, ele é indicado para pessoas apenas com leucemia? Não, existem várias patologias em que o transplante pode ajudar. São várias mesmo. E tudo depende do quadro clínico. Quem define isso é a equipe médica que está atendendo o paciente. É verificado, primeiro se faz um tratamento medicamentoso, depois quimioterápico, às vezes os dois associados. E quando isso não responde, é indicado um transplante, a troca desta medula. E o primeiro passo, quando se decide isso, é verificar essa compatibilidade entre irmãos. Não acontecendo, vai-se para o Registro Nacional. É claro que quando se descobre, quando existe a suspeita disso, o primeiro passo, para não perder tempo, o primeiro passo é identificar as características genéticas do paciente e dos seus familiares que o médico escolhe ali. Porque tem casos em que o paciente é filho único, né? Então, ele já busca enquanto está fazendo o tratamento. Por quê? Tempo é fundamental nessas situações. Então, ele identifica as características, o médico já fica sabendo se ele tem um potencial doador na família ou não, e se o tratamento não responder, ele é inserido no Registro Nacional. E muitas vezes o transplante é a única forma, né, de poder não só trazer essa perspectiva, né, de vida para a pessoa, mas de uma segunda chance. Exatamente. E, infelizmente, como eu disse, tempo é fundamental. A gente não sabe a gravidade da doença, a gente não sabe em que estágio da doença foi descoberto para se fazer o tratamento. E tem situações em que não dá tempo de se encontrar esse doador, porque a doença vem de uma forma muito agressiva. Como que é feita essa doação? Explica para a gente esse passo a passo, Lucéia. Então, depois de verificadas as compatibilidades, porque eu te falei que são várias etapas, né? O primeiro passo você identifica o que a gente fala de forma bem superficial, esse HLA. O que é HLA? É o antígeno do leucócito humano. É uma sigla usada para esse campo das características genéticas, vamos dizer assim, que vai nos dizer se é compatível ou não. Então, num primeiro momento, é feito algo bem superficial. Não houve a compatibilidade, ele é feito uma fase mais aprofundada, principalmente no atual momento em que os estudos chegaram bem mais a fundo. Eles fazem esses exames bem específicos, para que não haja rejeição em caso de doação, tá? Depois de feito esses exames de confirmação, tá tudo certo. O paciente está bem também, porque tem a questão do paciente, dele estar preparado, ele está em condições, porque para o paciente é um pouco agressivo. Ele recebe uma carga quimioterápica intensa para destruir as células doentes dele, zerar. Ele fica com a imunidade zero. E aí ele recebe a doação de outra pessoa, esse material dessa outra pessoa. Como que é retirado esse material dessa pessoa? Existem duas maneiras. Uma que nós chamamos de punção óssea, que não é na coluna, aí que entra a questão da coluna, ou por aférese. O que é esse processo por aférese? É como se fosse uma doação de sangue, é um acesso venoso, agulha no braço como se você fosse doar. Tem casos em que são uma saída de sangue e uma outra entrada. E tem casos em que essa mesma saída de sangue
A máquina retira sangue, filtra as células da medula óssea que estão ali e retorna para o corpo o que não for utilizado do sangue. Para que isso aconteça, o doador, o potencial doador que vai fazer a doação e que foi escolhido o método por aférese, ele ingere um medicamento para estimular essas células que devem sair de dentro do osso, entrar na corrente sanguínea e ser filtrada depois. Tá? Então, ele toma um medicamento por alguns dias antes da doação, faz esse estímulo. Esse medicamento, ele causa a sensação de dor, como se você estivesse gripado. Imagine, eu costumo comparar que o seu corpo está trabalhando numa velocidade de 10 por hora. De repente, o medicamento faz ele trabalhar a 20, 30, 40, 50, você dá uma sensação de cansaço, como se fosse uma caminhada mais forte. Mas é só isso que ele dá. Quando você vai para essa máquina retira o sangue, filtra, separa as células, põe numa bolsinha, devolve para o corpo que não utiliza. Ela faz esse ciclo de 5 a 8 vezes, até tirar a quantidade necessária, que vai depender, é um paciente de peso, de massa corporal baixa, uma criança, é um adulto, então é retirada a quantidade necessária para atender aquele paciente. A outra forma, que é a mais temida de todas, porque eu vou para um centro cirúrgico, porque eu tomo uma anestesia, geralmente era geral, mas porque é um procedimento um pouco mais demorado, ela faz pequenos furos, o que a gente chama de punção, no osso da bacia. Imagina a coluna e bem lá embaixo, perto do bumbum, tem 2 ossos arredondados. É naquele osso que faz o furo. Porque ele é mais poroso, é onde está a maior concentração dessas células, é de fácil acesso. Não mexe na coluna, não tem risco de ficar com sequela de forma nenhuma. E o risco que a gente fala também não é totalmente inexistente, porque atravessar uma rua tem risco. É a anestesia. Mas tudo que precisa ser feito previamente, como se fosse fazer uma cirurgia qualquer. Toma-se todos os cuidados de verificar se a pessoa tem condições, se ela pode passar por aquilo. Por isso que existem as 2 formas. E é verificado. O que é melhor para o paciente? Qual tipo? Porque existe maturação de células retirada diretamente do osso e o que é retirado por filtração. O que é melhor para o paciente? Qual vai ser a melhor resposta para o paciente? E o que é melhor para o doador? Porque, assim, para você fazer uma filtração por aférese, você tem que ter um calibre venoso um pouco maior. Se a sua via foi muito fininha, não dá para fazer isso, porque nesse retorno ela pode romper e ter que interromper o processo. Então, tem várias situações que são avaliadas antes, durante e depois. Tanto para o paciente quanto para o doador. O objetivo é resolver o problema do paciente. Como você disse aquela hora, é a única solução. Mas nós não queremos que o possível doador tenha algum problema. Muito pelo contrário. E a gente não tem tido nenhum. Então, isso é avaliado pela equipe médica do Redome. Quando o doador vai doar, ele doa lá no centro de transplantes. Isso não acontece aqui. Nós temos uma máquina de aférese que realiza o processo por aférese no Hemosul, mas não para tirar medula. Ela tira plaquetas, ela tira hemácia, ela tira outros componentes sanguíneos que não a medula. Mas isso é levado até por questões de ter um local adequado para fazer esse procedimento. Um acompanhamento de uma equipe altamente especializada para fazer esse procedimento. No caso, aqui seria só mesmo o procedimento de retirar o sangue. Para o cadastro. Para o cadastro. Somente. A doação em si, mesmo que seja por aférese, ela não acontece aqui. O doador é levado a um centro de transplantes, que pode ser em qualquer lugar do país que tenha e que tenha disponibilidade de leito, que a gente fala, né? Porque é um procedimento bem complexo. Imagina que você retira isso e isso vai ser passado para o paciente. Para o paciente é muito invasivo, porque, como eu disse, ele passa por um processo quimioterápico intenso para destruir a medula óssea dele, que está doente. Porque se eu colocar a medula saudável, a doente dele vai adoecer, a saudável. Então, zera aquilo ali. O objetivo é zerar. Mas dependendo do quadro clínico do paciente, há quanto tempo ele espera,
não é possível zerar tanto assim. Nós já tivemos A casos... debilidade também, Isso. né? Imagine o quadro clínico do paciente já está bem avançado. E aí, se ele continuar com a quimioterapia, ele pode sofrer com a quimio, não é nem da doença mais, porque a quimioterapia é agressiva. Então, o objetivo é zerar. Zerando em séries. E interessante que o paciente recebe como se fosse um soro, a medula. Acesso venoso. Ele vai na bolsinha, ele entra pela veia e inteligentemente, como o nosso corpo é extraordinariamente inteligente, as células se alojam onde elas têm que se alojar e elas ficam... Eu tenho um processo que chama de pega, como se fosse uma planta, pegou! O processo de pega tem um período lá de 30 ou mais dias em que as células começam a produzir células saudáveis naquele paciente. Lucéia, pelo que você explicou para nós, existem aí 2 formas de procedimento e me parece que é doloroso. É isso mesmo? Essa da punção, que poderia ser o mais doloroso, por isso que leva anestesia, para não sentir dor. O pós-operatório que a gente fala, o relato de pessoas que já doaram, porque eu não tive essa oportunidade de passar pela experiência, mas quem já doou dividiu com a gente que fica um incômodo na região de um furo, de uma picada, tá? Nada que não se sentir essa dor, esse desconforto, um medicamento simples como que tira a dor, resolva. É coisa passageira. A pessoa não fica acamada, a pessoa não faz a doação e vai para uma cadeira de roda por alguns meses porque não consegue andar. Não. Ela entra andando no centro de transplantes e ela sai andando do centro de transplantes de forma natural. O que é invasivo é o procedimento de você ter que estar no centro cirúrgico para tomar anestesia por segurança e para não sentir dor e fazer essa punção neste osso da bacia. Quais são os critérios para ser um doador de medula óssea? Basicamente, ter idade mínima de 18 e a máxima é 35 anos e 9 meses. No passado, pouco tempo agora, em 2021, veio essa portaria, era até 55 anos, fazia-se o cadastro. Mas teve uma alteração em que agora é só 35 anos. Por que os 9 meses? Porque eu tenho tempo para inserir no registro, porque eu tenho tempo para buscar essa compatibilidade, senão ele automaticamente vai sair do registro, não vou conseguir inserir ele, vamos dizer assim. Eu tenho uma dúvida em relação a isso, Lucéia. Até 35. Isto. Contudo, o seu cadastro, ele fica lá até... 60. Isso. Eu posso doar até isso. Mas o limite da idade me impede de inserir ele no sistema, porque o sistema bloqueia se eu não respeitar esse período. E se eu desistir de doar? Eu posso retirar meu nome do cadastro? Ótima pergunta. Isso aí eu ia bater nessa tecla. Por quê? A gente, às vezes, algumas pessoas fazem um cadastro porque querem algum tipo de benefício, seja ele qual for. Ele não foi lá com o objetivo. E é um direito dele. Mas, se você não quiser... Ou, eu faço hoje, é o que eu quero. Tenho certeza que eu quero, mas em algum momento eu mudei de ideia. Liga e pede para retirar. Entra no aplicativo e pede para sair. Por quê? Não dê esperança a alguém que precisa. Você já imaginou o que é você estar numa situação como essa? Saber que tem um doador e o doador falar não? Deve ser terrível. E, infelizmente, a gente se depara muito com isso. Muito de pessoas que fizeram cadastro há muitos anos e que desistiram, mas não avisaram. E aí o paciente sabe que ele tem um potencial doador. Não sabe de onde, quem, quando. Ok. Isso é sigiloso também, Isso é sigiloso, é um direito. É voluntário, não é obrigatório. Mas o paciente, você despertou uma esperança nele. E aí você fala não. Então, antes que aconteça, peça para sair. É um direito teu, você pode sair a qualquer momento. Lucéia, o Redome é quem faz toda a captação, né, desse cadastro, dessas pessoas que são voluntárias. Eu quero que você explique para nós o que é o Redome e qual que é o papel que ele tem dentro de todo esse procedimento. O Redome é uma sigla para registro de doadores de medula, né, no Brasil. Ele gerencia os dados cadastrais das pessoas que se cadastram no Brasil inteiro, para não ficar por estado, né? Que vai ficar mais difícil a situação do paciente se ele buscar por estado. Então, o Redome, ele gerencia esses dados em um banco único. Tem o Hereme, que é paralelo ao Redome, que são dos pacientes.
Quando ele não encontra na família, ele é registrado nesse REREME pelo médico. E o REDOME, que é gerenciado pelo INCA, esse registro é gerenciado pelo Instituto Nacional do Câncer, ele gerencia esses 2 bancos para fazer esse cruzamento e buscar a compatibilidade. A importância dele está na organização disso para saber se tem um doador. Existe uma equipe gigante que trabalha com isso, que busca doadores, que entra em contato com esses doadores para avisar que foi a compatibilidade, que quando não encontra, através dos telefones, ele liga para o Hemocentro que o cadastrou e pede ajuda para localizar. Então, a importância do REDOME é imensa para esse processo funcionar, e funciona muito bem. Fala para a gente do aplicativo. O aplicativo, existe um aplicativo, é recente, do REDOME, ele é altamente didático, você pode abrir, ele vai te dar a oportunidade de atualizar seu cadastro, mas também tem um site na internet, se alguém não quiser baixar o aplicativo, não há problema, mas a atualização, ele é, assim, não sei como dizer para vocês a importância da atualização. Porque a gente tem se deparado com pessoas que se cadastraram há mais de 10 anos, é compatível agora e a gente não consegue localizar. Através do aplicativo, você consegue fazer essa atualização rapidinho ou no site. Também tem a questão da declaração. Se alguém quiser a declaração, a carteirinha, que às vezes ele vai buscar, precisa disso para comprovar esse cadastro, para qualquer situação, o aplicativo te dá isso imediatamente, com assinatura digital e validada em qualquer lugar. Lucéia, penso que seja importante a gente enfatizar, e a gente acabou pulando para outra pergunta, os critérios. A idade é um critério. Verdade. E tem, vamos, né? A idade, é que assim, para o cadastro de medula, como a pessoa vai coletar uma amostra de sangue para fazer uma característica genética, uma identificação, os critérios são pequenos, é mínimo. É a idade, 18 a 35, e ter uma boa saúde de forma geral. É isso. Por quê? Diferente da doação de sangue, que tem alguns critérios específicos, mas porque a pessoa já vai doar sangue na hora, a medula são só esses. A única coisa, assim, que de imediato já te impediria seria, você tem certeza que teve hepatite B ou C? Porque a maioria das pessoas, se você pergunta, tive hepatite em algum momento da vida, qual delas? Não sei. Na dúvida, faça o cadastro. Tá? Porque se for a hepatite A, não te impede. E se teve algum tipo de câncer? Fora isso, e claro, doença infecciosa, né? Que você pode se transmitir a alguém. Fora isso, nada impede de fazer o cadastro. A idade é fundamental. E hoje a questão da idade ter baixado, que as pessoas estão acostumadas com uma idade mais elevada, que antes era 55. Teve uma redução muito grande em relação a isso. Essa é uma das reclamações das pessoas. Por que eu tenho 40 anos e não posso cadastrar? Por que eu sou saudável? Porque isso é um estudo que eles fizeram em que é melhor desta maneira. Mas os critérios para se cadastrar são só esses 2, basicamente. Claro que se tiver alguma coisa diferente nisso, se você quiser tirar dúvida com a gente, estamos à disposição, a gente pode esclarecer. Mas, de imediato, para o cadastro, o que importa é você ter a idade, uma boa saúde, certeza de não ter tido hepatite B ou C ou algum tipo de câncer em algum momento da vida. São esses critérios que impedem e são esses critérios que te permitem fazer um cadastro. E a gente pode ligar no Hemosul também para tirar algumas dúvidas em relação a isso, né? Com certeza. Qual que é o telefone para contato, Lucélia? 3312-1516 e 3312-1517. É importante dizer que o REDOME é um cadastro nacional. Isso. Né? Ele é de nível nacional. Mas aqui no nosso Hemosul, nós vamos até lá para fazer a coleta, né, do sangue para que ele entre no cadastro. É isso, né, Lucélia? Isso. E pode chegar lá a qualquer momento, não precisa agendar? Não precisa agendar. O nosso horário de atendimento no Hemosul é das 7 às 17 horas. O horário que você chegar lá, se você quiser fazer a doação de sangue e se cadastrar como doador de medula, você pode fazer os 2 juntos. Eu costumo dizer que é um furo a menos na sua vida.
Mas se você, por algum motivo, não pode doar sangue, você pode só fazer o cadastro de medula. Inclusive, você não entra naquele fluxo de quem vai doar sangue, que às vezes a pessoa vai lá, tá cheio, tá lotado, não vou esperar. Se você vai fazer só o cadastro de medula, você não entra naquele fluxo. Você é atendido, é o tempo de você preencher a ficha, seja no aplicativo ou seja no físico, e você vai ser encaminhado para colher essa amostrinha de sangue, se você for só fazer o cadastro de medula. Quantos doadores nós temos cadastrado assim, atualmente? Nós temos 23 anos de cadastro de medula no estado, entrando agora no 24º. Nós já fizemos 189 mil cadastros aqui. Claro que desde o início teve gente que já completou 60 anos, já foi retirada. Então, nós temos pouco mais de 165 mil ativos no Registro Nacional. Eu costumo dizer que o Estado contribui com esse número de pessoas potenciais doadores. E já tivemos mais de 20 doadores, de pessoas que realmente foram lá no centro de transplantes e efetivaram a doação para um paciente, seja daqui ou seja do Brasil como de fora, porque o registro ele é nacional, mas ele é aberto a outros países, assim como quando eu não encontro no Redome nacional, é feita uma busca no internacional também. Lucéia, né, no início da nossa entrevista, eu falei que nós íamos tratar do Fevereiro Laranja, que é justamente esse momento de massificar, né, a importância de ser um doador de medula óssea. Inclusive, o Tribunal de Contas vai muito além do seu papel constitucional, né? A atual gestão tem essa preocupação humanizada com o próximo e também com seus servidores, é de fazer um evento justamente para falar sobre a importância dessa doação, dessa conscientização, porque assim, hoje nós temos um número expressivo, né, nesse banco, nesse cadastro, mas precisamos ainda mais, né, Lucéia? Sim, a gente chama de cadastro de manutenção, né? É um dado interessante. O número de cadastros no Brasil hoje é 5,5 milhões de possíveis doadores. A nossa contribuição é pequena, mas é fundamental. E esse número de cadastros, no Brasil, ele consegue encontrar naquela primeira fase de compatibilidade, mais de 80% dos pacientes encontram um possível doador nessa primeira fase. E 65% deles conseguem chegar até o final, a efetivar. Nós estamos com um número bom de doadores. No início, lá em 2000, quando fizeram uma portaria, no Brasil só tinha 85 mil cadastros. Então, não conseguia atingir muita coisa para os pacientes. Dependíamos mais do cadastro internacional, talvez, do que daqui. Hoje, nós temos um bom número de cadastros, mas isso não significa que eu tenha que parar de fazer. Eu tenho que fazer essa manutenção, porque tem pessoas, assim, 70%, 10% dos pacientes não encontrarão um doador. Por quê? Porque as características genéticas deles são raras. É mais difícil de encontrar. Por isso, eu preciso fazer um cadastro de manutenção, porque eu posso encontrar esse raro de alguém nesse momento em que eu estou fazendo novos cadastros. Então, eu preciso manter isso. Lucéia, é um assunto que a gente pode ficar aqui muito tempo, Com né? certeza. Mas eu quero te agradecer por compartilhar conosco esse seu conhecimento, né? Você já falou para nós que é uma funcionária de carreira e é importante que nós tenhamos pessoas comprometidas, né, com a causa, porque, afinal de contas, eu já falei isso no início, nós estamos tratando de vidas, né? E isso é tão precioso para nós no dia de hoje. E eu quero te agradecer por estar aqui conosco. Sempre que precisar, estamos aqui para dividir as informações. Estamos à disposição, o Hemosul está lá. Sempre que precisar, viremos atender o seu público. Muito obrigada, Lucéia. A doação de medula óssea é um ato de solidariedade. Muitas vezes, um paciente depende unicamente dessa doação para sobreviver. Então, vamos fazer parte dessa grande corrente de solidariedade. O videocast TCE fica por aqui. Até o próximo programa.